Vão e prestem atenção, Kleber Gladiador. Vejam o que disse o Depay depois do jogo. Fala, Beija! Aqui direto da Neoquímica Arena, na área de zona mista, é onde nós tivemos acesso à entrevista agora há pouquinho do Memphis Depay. Agora tá tudo vazio, mas 30 minutos atrás estava um barulho, isso aqui estava quente, porque realmente o atacante holandês, hoje a gente está acostumado a ouvir aquelas entrevistas, declarações políticas dos jogadores brasileiros. O Memphis Depay não economizou nas críticas. Nós vamos colocar agora já o primeiro trecho, quando ele falou sobre o Corinthians sofrer. O Corinthians sempre está sofrendo, sempre está jogando no limite. Fala, Memphis Depay. If the game demands, look, like if it's a final, sometimes a final demands different things from a player to win the trophy, and that's what happened, you know. Do I prefer to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time. And so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating because I know how to shoot well, and that's frustrating. Bom, precisa explicar alguma coisa? Temos 2 ex-jogadores aqui. O Depay fez uma crítica total ao treinador, ao Ramon Dias, Kleber, ou não? Fez, realmente fez. Eu sou totalmente contra esse tipo de declaração. A segunda parte da entrevista do Depay, prestem atenção, que é muito mais forte do que a primeira. That was asked, I think, Fabinho after the final. Let's see. I have one more year here until the World Cup. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told, like, you know, and I think that, of course, I love to be here. I want to extend here, but also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game and who can teach the young players, because we have really some quality young players in the team, but with more experienced players in the team as well. I'm sure that we're going to improve our football and improve the results with less sacrifices or less, how do you say it? I lost even my English. Me too. Yeah, less suffering, I wanted to say, less suffering. Sometimes we win 1-0. But we suffer so much in the game. You know, we concede chances, or we don't have the ball. We are 1-0 up. How are we maintaining the game? How are we controlling the game that we scored a second goal so the team can breathe? No, we always play 1-0 or 2-0, then 2-1, always with the gun on the head. This is not good. This is something we need to improve, you know? This is not good, Mauro Betti. Agora foi mais equilibrado. Estamos jogando equilibrado, estamos jogando com uma arma na cabeça. É a imagem que ele criou, né? Não quer que ele seja o Carlos Drummond de Andrade. Mas, assim, a análise dele é boa. Mas, de novo, algumas análises devem ser feitas, digamos, por analista, torcedor, palpiteiro, influencer. O atleta fazer análise, às vezes, você se expõe. Normalmente, quem fala o que pensa, não pensa no que fala. E na posição que ele está, ele podia segurar um pouquinho mais. Mas nessa análise é mais ou menos o que a gente tem visto do Corinthians. Dessa vez foi um pouquinho mais equilibrada a análise técnica, tática de algumas situações do Corinthians, inclusive como CEO, porque ele pediu reforços, né? E reforços de jogadores experientes. Eu falo, os nossos jovens são muito bons, mas são inexperientes. Quer dizer, ele atirou para tudo quanto é lado, né? Ô, mano, você achou essa parte mais light?
Eu achei que foi um pouco mais contundente, cara. Principalmente quando ele fala que o time do Corinthians não fica com a bola no pé. Que tá toda hora no sufoco, tá toda hora sendo pressionado. Mesmo quando tá ganhando, não consegue administrar o resultado. Ele fez uma crítica bem incisiva ao comportamento do time mesmo. O Corinthians, bem, já é um time... Ele falou do treinador. Então, mas é que tá, Direto Carlos. ou indiretamente? Mas, Carlos Alberto, o negócio é o seguinte, cara. Ele tem razão. O time do Corinthians hoje é um time extremamente previsível, é um time lento, é um time que não tem recursos, não tem repertório, tá toda hora entregando a bola pro rival. Inclusive, Corinthians ele, e Palmeiras foi quando constrangedor, começa cara. o jogo e dá um bico pra lateral. Também O ridículo, Paris Saint-Germain faz isso, já é bobagem. Não, ridículo, ridículo. É ridículo. Pra mim, Benji, o Corinthians hoje é um time extremamente mal treinado. E eu acho que a culpa recai sobre o treinador, porque o Corinthians ele não tem um time ruim. Eu acho que o time do Corinthians, se estiver bem treinado, é um time que mesmo sem o Garro, com as ausências que tem, aí o Coronado também não tá jogando, é um time que consegue produzir mais. Coronado o meio campo não tá do Corinthians... jogando, não. Coronado Benji, nunca jogou no Corinthians, Benji, se gente. você parar pra ver aí, ó, o meio campo do Corinthians hoje começou lá com o Ranieri, com o Bidon e com o Carrídio. São 3 jogadores que sabem sair pro jogo. O Corinthians ele não fica com a bola no pé. É toda hora um time lento dentro de campo. Um time empacado, velho. Falar em Ramon Dias e Emiliano, né, os paneleiros argentinos, aí, meu amigo, é isso que vocês viram hoje. Todo jogo, o Corinthians termina nesse desespero, no 4-2-4, perdendo o jogo. Todo jogo. Todo jogo. 4-2-4 e perdendo o jogo. Importante a informação, tá? Amanhã, reunião da diretoria do Corinthians para definir a permanência ou não de Ramon Dias. Como eu disse no começo do pós-jogo, que uma fonte, né, me avisou, o Fabinho Soldado gosta muito do Dorival Júnior, porque trabalhou com ele no Flamengo, tá? Então amanhã a gente, né, devemos ficar atentos aí para saber, né, o que vai pegar em relação, tá, ao futuro do Ramon Dias. Reunião nesta quinta-feira para discutir a permanência ou a saída de Ramon Dias no Corinthians, tá? Importante. Coisa que vocês também já sabem, porque eu não preciso de uma derrota para falar aí coisas, né? Eu falo quando vence também. O Ramon não agrada todo mundo no clube. As críticas são pesadas lá dentro em relação ao trabalho dele. Ele só se segurou no comando por conta do título paulista contra o Palmeiras, né? E foi um baita título. E ele tem o seu mérito, aquele jogo lá, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele foi humilde, né? Colocou o time para jogar atrás da linha da bola, o Romero para fechar a subida do Piquerez, jogou por uma bola e a estratégia deu certo, tá? Parabéns por isso. Só que eu acho que a gente não tem que ter esse discurso conservador, nem de dirigente, nem jornalista. Né? Porque tem jornalista que acha um absurdo falar em demitir um técnico depois de um título. Qual o problema? O Corinthians não vai para lugar nenhum com o Ramon Dias. Até porque já não ia para lugar nenhum. O Corinthians só foi campeão paulista porque é uma competição de tiro curto, onde as outras equipes estavam se encaixando e o Corinthians já vinha encaixado de uma reta final de Campeonato Brasileiro. O Corinthians era o favorito e confirmou o favoritismo com o título. E o Corinthians vive, eu tenho falado aqui para vocês, dos lampejos do Memphis, do Yuri, do Garro, do Hugo e o Carrídio, que esse é o jogador mais importante taticamente do Corinthians. O que é o Corinthians sem o brilho dos seus principais jogadores? Porque os jogadores estão aí para isso? Estão, mas futebol é coletivo, é coletivo. Não dá para a gente ficar vivendo o tempo todo dependendo do Memphis, uma Memphis dependência, porque o Memphis, até fisicamente, não segura a onda para toda a rodada, para todo jogo. Então o Corinthians não pode esperar mais. O Corinthians já esperou muito em relação ao Ramon Dias. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa aí, Arena SBT, e também do Samir Carvalho, falando um pouco da derrota do Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena pela 4ª rodada do Brasileirão 2025. E dessa vez a derrota foi para o Fluminense de Renato Gaúcho após a saída do mando e a chegada do Renato Gaúcho. O Fluminense cresceu
e derrotou o Corinthians em casa com a Neoquímica Arena lotada. Corinthians que entrou jogando aí no esquema tático de 4-3-3, né? Mesmo o Fabrício Angileri voltando, né? Voltando também o zagueiro Gustavo Henrique, o Corinthians perdeu o jogo em casa jogando muito mal. Como eu disse em vários vídeos aqui no canal, né? Para você assistir o Corinthians, se você tiver problemas cardíacos, você terá que ser medicado, senão você infarta. Mais uma vez, o goleiro Hugo Souza, o meio-campista Rodrigo Garro, né, fizeram muita falta. Corinthians é um time sem criativa, é um time sem criar, é um time que não é criativo, não tem criatividade nenhuma, é um time apagado, é um time sem construção de jogada e por isso perdeu o jogo. Mas se o Corinthians tivesse jogado um pouquinho a mais, que não jogou nada, teria ganhado o Fluminense. O Fluminense não é um bicho papão. O Fluminense não é um bicho de 7 cabeças. O Corinthians tinha total condições de vencer o jogo se fosse minimamente organizado, coisa que o Corinthians não é, né? Então, olha quem marcou o gol do Fluminense. René fez golaço de perna direita, de fora da área, né? René que viveu um momento muito ruim no Flamengo, saiu praticamente sendo rejeitado no Flamengo. René que viveu um momento muito ruim no Grêmio, saiu sem deixar saudade. E no Fluminense marcou um belíssimo de um gol, né? Até apareceu na transmissão, ele tomando remédio que não estava passando tão bem, e após isso marcou esse golaço. Eu sei que muita gente aí que gosta do Donelli vai defender, mas eu sinceramente, com todo respeito ao atleta, com todo respeito ao profissionalismo, ao amor à camisa do Corinthians, mas profissionalmente, tecnicamente, o Matheus Donelli não tem condições de jogar no Corinthians. Deve ser orientações dos treinadores adversários em pedir aos jogadores para chutar de fora da área. Matheus Donelli, toda bola que chuta de fora da área é gol. Ele pode até fazer algumas defesas, pode fazer, mas a bola do jogo ele não faz. A bola do jogo ele não defende. Corinthians levou esse golaço de fora da área. Matheus Donelli não viu nem o cheiro da bola. E depois levou um gol de pênalti. Aí eu te faço uma pergunta. Hugo Souza, será que levaria esse gol de fora da área? Hugo Souza, será que levaria esse gol de pênalti? Poderia até levar. Mas Hugo Souza se transformou no Corinthians fazendo defesas no tempo do jogo milagrosas e pegando pênalti fundamentais em partidas decisivas. Não, tem tantas que eu posso dizer aqui que some de vista. Por exemplo, Bragantino, o Corinthians classificou nas cobranças de pênalti Sul-Americana, na Copa, eu tô falando do ano passado. Na Copa do Brasil, ano passado, o Corinthians teve umas 2 classificações, uma foi contra o Grêmio nas cobranças de pênalti, o Hugo Souza pegou pênaltis dificílimo. Então, o goleiro Hugo Souza, infelizmente, quando precisar dele, de defesas assim, difíceis, né? Aquela defesa falou assim, ó, se pegar o Corinthians... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No Paulistão, recentemente, o Corinthians não se sagrou campeão diante do Palmeiras. Palmeiras, no segundo tempo, crescendo no jogo, né? Corinthians um pouco cansado, que os seus respectivos jogadores serviram as seleções deles. E aí o Palmeiras cresceu no jogo, o zagueiro Félix Torres fez um pênalti, né, no atacante do Palmeiras, Vitor Roque. E aí, se o Palmeiras marca aquele gol, o resultado do jogo poderia ser outro. Por quê? O Palmeiras cresceu no jogo. Estava crescendo muito. E aí o Corinthians eliminou a possibilidade do Palmeiras ser campeão quando Hugo Souza foi lá e pegou aquele pênalti do Rafael Veiga, tirando aí o ânimo do time do Palmeiras em ser campeão. Então você vê a diferença que faz o jogador. Já no meio-campo do Corinthians, Rodrigo Garro, infelizmente, não voltou ainda. E aí, eu prestei muita atenção na entrevista do Memphis Depay. O Memphis Depay acabou soltando o verbo
contra aí o técnico Ramon Dias. Ele revelou sua total insatisfação nessa entrevista, criticando abertamente o esquema tático do técnico Ramon Dias. Por quê? Em outras palavras, o que o Memphis diz? Olha, eu tô ficando sobrecarregado em voltar para marcar. Eu fiquei conhecido no futebol por jogar na ofensividade. Voltar para marcar não é a característica do Memphis. Então, eu falo assim, muitas vezes ele está sem a bola não chega, ele, entre aspas, obrigatoriamente tem que voltar, porque se ele não voltar, que não é a característica dele, a bola não vai chegar nunca. Então, o Memphis descascou e vai ficar ruim a situação para o técnico Ramon Dias. Vai ficar ruim. Ele falou, o time do Corinthians hoje é um time mal treinado. É um time previsível, né? Em outras palavras, o que o Messi diz, né? Mas o time não é tão ruim assim. O time do Corinthians não é tão ruim. Mas tem alguns jogadores que têm faixa de 20 anos que têm a possibilidade de crescer. E hoje não está crescendo, né? Então, essa situação do Corinthians, ela é lamentável, ela é difícil. Eu não sei como vai ficar a situação do Ramon Dias e do filho Emiliano Dias após essa entrevista do Memphis criticando publicamente Ramon Dias, Emiliano Dias. O time não tem força e o time tem grandes jogadores. O Memphis diz claramente, tem jogadores que têm potencial ainda para crescer, mas não consegue crescer. Falou assim, hoje a gente ganhou o Paulista, tá tudo certo, não tá tudo certo. O time não tem jogada. O time, tecnicamente, não é tão ruim, mas taticamente não consegue construir. Isso aí é função de quem? Isso é função do treinador Ramon Dias. E hoje, haverá daqui a pouquinho, uma reunião com Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias, com a diretoria do Corinthians, para aí garantir a permanência ou não de Ramon Dias. E após a entrevista aí do Memphis, acho que fica muito difícil, né? Porque já uma ala da diretoria corintiana que não quer o Ramon Dias faz, tempo. Nem o presidente Augusto Melo é tão fã do técnico aí, Ramon Dias. Porém, o Fabinho Soldado que vem segurando o atleta. Fabinho Soldado que está segurando o atleta, não, segurando o treinador há algum tempo, senão ele já teria caído faz tempo, né? E ganhou o Paulistão e permaneceu, né? E essa matéria aí, essa entrevista do Memphis Depay tá repercutindo demais, né? E pegou muito mal. E digo mais, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, é muito amigo do Pica-Pau. Quem é o Pica-Pau? Dorival Júnior. Eles trabalharam junto no Flamengo. E Dorival, após deixar a seleção, está livre no mercado. Se ele está livre e Fabinho gosta dele, então há uma possibilidade do Ramon Dias cair e Dorival Júnior acertar com o Corinthians. É um baita, é um excelente treinador que tem uma ótima relação com o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. E Ramon Dias, não estou dizendo que ele vai cair. Há uma possibilidade, porque o ambiente ficou muito ruim após a declaração do Memphis na entrevista. Então, tome cuidado, porque o Dorival está livre no mercado e é uma sombra para todos os outros treinadores. Aqueles treinadores que não estão conseguindo performar, a chance de cair é grande e Dorival assumir. Dorival é maravilhoso, um grande treinador, né? Por onde passou fez muito sucesso. Então, se o Ramon Dias caírem, a chance do Dorival Júnior assumir o Corinthians é grande, porque o time do Corinthians não é tão ruim, mas o Ramon Dias há algum tempo que não consegue tirar nada do time. Isso tem incomodado muito aí o holandês Memphis Depay. Então,
essas últimas horas do Corinthians após a derrota, a diretoria tá aí sendo muito pressionada para demitir Ramon Dias. Ramon Dias sabe que o que Menso falou aí vai repercutir no Brasil e no mundo, né? Que ficou muito mal a colocação. O Menso é um cara inteligente, né? Ele criticou o posicionamento do time dentro de campo. Isso é função do treinador. Então ficou muito ruim essa relação. Acredito eu que não tem mais ambiente para Ramon Dias e ele vai deixar o Corinthians, porque tá muito sem, sabe, aquele ambiente ruim, aquele ambiente pesado, né? Então o time não consegue jogar, o time não consegue performar, não consegue ganhar, né? E o Corinthians só foi campeão porque o Palmeiras estava em baixa, os outros times como o Santos estavam em construção, senão o Corinthians não teria ganhado nem o Paulistão. E se continuar com Ramon Dias, o Corinthians ganhou o Paulistão, mas não ganha mais nada esse ano. Isso é o medo do jogador, isso é a preocupação do Memphis Depay. Então ele veio pro Brasil para fazer sucesso, ganhar títulos, e do jeito que tá no Corinthians hoje, sem chance. E aí, fiel, o que vocês acharam da entrevista do Memphis Depay? Fez certo em criticar aí o técnico Ramon Dias publicamente ou não? Essa derrota do Corinthians vai tirar a possibilidade do Corinthians brigar aí para uma Libertadores indo direto para o título? O que vocês acham? Use o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário. Deixe também um like no vídeo e a inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.